Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com todos nós. Amém? Vamos fazer hoje uma reflexão. O nosso texto de referência vai ser o Salmos 18, verso 32 e verso 33. Salmo 18, verso 32 e 33. Ele fala de firmeza, segurança, caminho, ligeireza e altura. Diz o Salmo: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele me deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Amém? O que o salmista está dizendo aqui é que ele passou a habitar os lugares altos, do mesmo modo que as corças, que são pequenos antílopes das montanhas, habitam nos lugares altos. E para isso a corça tem pés pequenos, porém firmes e muito fortes. Com isso, ela se mantém firme e ágil nos lugares altos. Nós que somos salvos pelo sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos novas criaturas perante Deus, nós que somos nascidos de novo, nós que somos regenerados, nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça, porque tudo provém de Deus. Toda a capacidade do homem cristão, da mulher cristã, apesar de nossos esforços pessoais, todo o poder, toda a fortaleza, todo o equilíbrio e toda a ligeireza no campo espiritual depende da concessão do Senhor. E eu e você somos convidados, como aqui no Salmo, a nós termos a firmeza das corças e habitarmos com segurança os lugares altos. Deus está falando aqui não apenas dos lugares altos nas montanhas, mas sim dos lugares altos espirituais. Nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, temos que pedir a Deus a capacitação para andarmos nos lugares altos. Quem anda nos lugares baixos são os tímidos. Quem anda nos lugares baixos é esse mundo. Mas nós, conhecedores da palavra de Deus, salvos em Cristo Jesus, e que temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós precisamos nos acostumar a andar nos lugares altos. O que significa andar nos lugares altos? Andar nos lugares altos significa andar em santidade, andar em comunhão com Deus, andar segundo a palavra de Deus, andar como homens e mulheres santos, andarmos como novas criaturas. Andarmos nos lugares altos significa andarmos no espírito e não nas emoções. Andarmos nos lugares altos significa andar desejando sempre estar próximo do Espírito de Deus e longe do espírito desse mundo, que é o espírito das trevas, que é o espírito da perdição, que é o espírito do pecado. Eu e você somos convidados, como as corças, a andarmos e caminharmos com firmeza e ligeireza nos lugares altos. Então nos consagremos, oremos e nos santifiquemos para que possamos cumprir essa recomendação de Deus. Nós devemos buscar os lugares altos. Tanto você, quanto eu, quanto todos os nossos irmãos salvos em Cristo Jesus. Porque nos lugares altos
espirituais são os nossos lugares. Deus deseja em Cristo Jesus e no Espírito Santo que nós andemos nos lugares altos. Não que sejamos soberbos, não que sejamos altivos, mas que sejamos elevados nos valores morais e elevados nos valores espirituais. E nós devemos buscar sempre os lugares altos. Os lugares altos têm muitas vantagens para nós crentes. Em primeiro lugar, por que motivo você deve e eu devo andar nos lugares altos? Porque o Senhor habita nas alturas. O Senhor habita nos lugares altos. O Espírito do Senhor é um Espírito das alturas, no sentido de que o Espírito de Deus é santo, santo, santo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos confirma: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Como o Senhor habita nos lugares altos e nós somos imitadores de Cristo, nós devemos andar nos altos lugares espirituais. Em segundo lugar, devemos andar nos lugares altos, com firmeza e com muito equilíbrio, para a santificação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que nos chamou, sede também vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Busquemos os lugares altos para uma verdadeira santificação. Busquemos também os lugares altos para a capacitação cristã. Nós precisamos de uma capacitação. E por mais que sejam grandes as nossas habilidades, o nosso conhecimento, nós precisamos de uma capacitação que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. É uma capacitação para as coisas nobres, para as coisas altas. Não é uma capacitação tecnológica, é uma capacitação espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, nós podemos ler: não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Então, busquemos os lugares altos para a nossa capacitação. Busquemos os lugares altos para uma completa e total regeneração. Precisamos nos regenerar. Esse processo dura a nossa vida toda. Não se sabe quanto tempo dura o processo de regeneração de um homem convertido, de uma mulher convertida. Mas, a princípio, esse processo de regeneração deve ser logo após a justificação e deve prosseguir durante a vida toda. Nós precisamos nos depurarmos todos os dias. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E todos os dias nós devemos fazer com que o Espírito prevaleça sobre a carne. Que os nossos valores espirituais sempre sobrepujem as nossas emoções. Então, os lugares altos para a regeneração. Paulo, em Romanos, capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, já bem conhecido: e não vos conformeis com esse mundo, nem vos conformeis com esse século,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Busque, meu irmão, os lugares altos para aperfeiçoamento. Tudo que nós fazemos depende de Deus, mas nós devemos nos aprimorarmos em tudo que nós fizermos. A busca por uma condição melhor no campo moral e no campo espiritual. A busca por uma posição melhor perante Deus é um esforço que cada cristão deve fazer. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Busquemos os lugares altos para proteção. Os lugares altos, os lugares mais altos espirituais e morais, nos deixam livres de muitos perigos. No Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Se nós andarmos nos lugares altos, mais próximos do Senhor, mais longe da carnalidade, mais perto de Deus, o Senhor nos guardará de todos os males, guardará a nossa alma. Também devemos buscar os lugares altos para termos fortalecimento, para nos fortalecermos, para termos poder. Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, declara: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Busquemos em Deus a verdadeira força moral e espiritual que nós precisamos para a obra do Senhor, para caminharmos com retidão perante Deus. Busquemos os lugares altos para uma nova investidura, para uma nova postura de vida. Em Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Precisamos desse revestimento em verdadeira justiça e santidade para termos uma nova investidura, uma nova autoridade e uma nova performance no campo moral e no campo espiritual. E por fim, devemos andar nos lugares altos, buscar os lugares altos espirituais, para que possamos testemunhar do Senhor. Na Epístola de Judas, capítulo 1, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém? Então nós devemos buscar os lugares altos. E Deus nos dará a firmeza, o equilíbrio e a ligeireza das corças, simbolizando capacitações morais e espirituais. Então, para isso, busquemos o Senhor nas alturas, para nos santificarmos, nos capacitarmos, para nos regenerarmos, nos aperfeiçoarmos, para nossa proteção, para nosso fortalecimento e poder, para uma nova investidura e para melhor testemunharmos do Senhor. Amém? Então, irmãos, andar nos lugares altos significa andar
na presença do Senhor, buscar os valores que são do alto. Até para nós cristãos, muitas vezes isso é difícil, é trabalhoso, porque exige santificação, oração, meditação, consagração. É preciso uma meditação, é preciso que cada dia nós avaliemos a nossa postura perante o mundo, a nossa postura perante Deus, a nossa postura perante a igreja. Se nós nos satisfizermos e ficarmos nos lugares baixos, nós só vamos colher o que se colhe nos lugares baixos. E nós vamos estar sujeitos às baixas atitudes e os seus perigos. Mas nas altas atitudes, nas altas altitudes, perto do Senhor, desfrutando dos maiores valores espirituais, certamente estaremos a salvos da corrupção desse mundo. Que a graça e a paz de Cristo nos dê essa fortaleza e essa firmeza, e busquemos com vigor os lugares altos prometidos por Deus. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até a próxima mensagem. Obrigado.